Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa terceira aula da disciplina de Geometria Plana. Hoje nós vamos falar de circunferência, círculo e triângulo. Eu sou a professora Aline Rosseto, eu sou licenciada em Matemática, mestra e doutoranda em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Bom, o assunto de hoje, como você acabou de ver, é circunferência, círculo e triângulo. Então, qual será a diferença entre circunferência e círculo? Ou melhor, será que tem diferença entre essas duas figuras, né? Esses dois elementos da geometria? E o triângulo? Quais são as características de um triângulo? Nas aulas anteriores, nós já vimos um pouco dessas ideias de triângulo. Então, um triângulo isósceles, triângulo equilátero, triângulo escaleno, os seus ângulos, nós também já falamos disso. E hoje nós veremos algumas outras características, como, por exemplo, né, uma ideia bem importante e o que é um triângulo retângulo e essas ideias do Teorema de Pitágoras que estão envolvidas nesse triângulo retângulo. Né? Aquelas ideias de seno, cosseno e tangente, nós veremos na aula de hoje. Nós também vamos falar da diferença entre uma circunferência e um círculo. Qual será a diferença entre elas, você sabe? Então, são características dessas figuras. Nas aulas anteriores, nós falamos de alguns elementos primitivos. Então, em relação às retas, em relação a um ponto, qual que é a relação de uma reta com um ponto, em relação ao plano. Na semana passada, nós construímos, por exemplo, um triângulo, utilizando compasso, utilizando régua. Então, nós vamos falar também dessas características, né? Porque não são pontos separados. Nós falamos de cada um deles, mas um começa a interligar com o outro. E essa é a importância e essa também é o que eu acho bem bonito da geometria plana. A gente consegue linkar diversos conceitos, diversas características desses diferentes conceitos. Na aula de hoje nós responderemos alguns questionamentos. Veja quais são. A diferença entre a circunferência e o círculo? Olha que pergunta legal. Você já percebeu, né, em algum momento, você já falou circunferência e alguém falou para você, não, isso não é circunferência, isso é círculo. Uma vez, eu lembro que na época da faculdade, uma professora falou, né, eu fui falar de circunferência e círculo, ela falou assim, mas Aline, tem diferença? Eu falei assim, professora, eu acho que tem diferença, mas logo no início da faculdade eu não conseguia, né, identificar ou não tinha visto muitas características, muitos detalhes do que era uma circunferência, do que era o círculo. Hoje eu sei, eu já sei trazer e explicar essa diferença. Mas muitas pessoas acabam utilizando circunferência e círculo como sinônimo, mas elas possuem diferenças e nós vamos ver na aula de hoje. Veja o outro questionamento. Como interpretar o Teorema de Tales? Olha, outro teorema bem importante que nós vamos falar. E outro questionamento é que problemas do cotidiano podem ser explicados por meio do Teorema de Pitágoras. Essas 4 questões nós responderemos ao longo da aula. E nessas 4, né, professora? Nessas 3 questões nós vamos responder ao longo da aula. E essas 3 questões trazem os 4 principais assuntos da nossa aula de hoje. Circunferência, círculo, Teorema de Tales e o Teorema de Pitágoras. Conhecendo cada característica, cada elemento desses teoremas. Então, vendo, né? Se eu tenho um triângulo retângulo, o que é um cateto, o que é uma hipotenusa? Será que qualquer lado do triângulo pode ser chamado de cateto? Qualquer lado pode ser chamado de hipotenusa? Então, nós vamos ver essas características, como analisar esse teorema de Tales, de que forma que nós vamos relacionar essas retas paralelas com aquela transversal e diferenciar circunferência e círculo. Esses, então, são objetivos da aula de hoje. Círculo e circunferência, né? Então, como a gente tem duas nomenclaturas para coisas diferentes.
O círculo vai ser uma coisa e a circunferência ela vai ser outra. Nós vamos ver que a circunferência ela está relacionada apenas ao contorno e o círculo a toda a região. Vamos ver a característica dessas duas relações que nós temos. A circunferência, veja, é o lugar geométrico que contém todos os pontos de um plano que estão localizados a uma mesma distância R de um ponto fixo no centro. Então, o que significa? Ó, aqui eu tenho um raio. A circunferência são todos esses pontos, ó, que estão distantes do centro pelo raio. Então, a circunferência é só esse contorno. Então, lembre-se sempre disso. A circunferência, ela está relacionada com o contorno. Mas e o círculo? O círculo já é diferente. Ele é o conjunto de todos os pontos de um plano. Então, veja que o círculo, ó, ela é toda essa região, são todos os pontos, ó. Então, deixa eu apagar. Ó, são todos os pontos que estão no plano, cuja distância a um ponto fixo, ó, é menor ou igual a uma distância do raio. Então, a circunferência é só o contorno. O círculo é toda a região. E veja que aqui, na circunferência, fala que é a distância do raio até um ponto fixo. Se eu pontuo o centro como ponto fixo, é apenas essa distância do raio. Agora, aqui no círculo já é diferente, ó. É esse ponto fixo, ó, que é o centro, podendo ser menor ou igual que uma distância do raio. Então, pode ser a distância do raio, como pode ser distâncias menores. Então, essa é a principal diferença, né? A circunferência é esse contorno, o que está em volta, né, do raio com esse centro. E o círculo são todos os pontos da região no plano. Então, essa é a principal diferença entre a circunferência e o círculo. Vamos ver mais algumas características dessa situação. Aqui nós temos o quê? Os elementos de uma circunferência. Então, nós vamos ter o centro, aqui no caso, ó, o centro O. Então, eu nomeei ali o centro dessa circunferência. Quem que é o diâmetro, né? O diâmetro, ele vai ser a gente pode falar que vai ser 2 vezes o raio. E aqui, se eu tenho o raio aqui e o raio aqui, o diâmetro, ele é 2 vezes o raio. Então, ele é a distância do A até o B. Quem que é o raio? Aqui nós temos o raio R, que é essa distância do entorno, né, dessa circunferência até o centro, e a corda, que nós temos que é outra medida que a gente pode analisar. Veja que a corda, ela é diferente do raio. Nós analisamos a corda não passando pelo centro, mas nas extremidades dessa circunferência, ok? Então, eu tenho essa circunferência e em relação a esses elementos, então, centro, diâmetro, raio e corda. Aqui, quando a gente fala da circunferência e do círculo, nós temos algumas representações, como, por exemplo, a semicircunferência. O que vai ser uma semicircunferência? Vai ser a metade de uma circunferência. Então, veja, aqui, ó, eu tenho uma semicircunferência analisando de X até Y com o centro em O. Aqui eu tenho um setor circular. Veja que esse setor circular, nós estamos falando da região do círculo. Então, o setor circular nós estamos relacionando com o círculo.
nós vamos ter um setor circular que é maior e nós vamos ter um setor circular que ele é menor. Então, nesse círculo, veja que está até pintado essa região, identificando que nós estamos falando do círculo. No círculo, a gente consegue identificar o setor. E quando eu tenho uma circunferência, nós vamos analisar os arcos, ó. Porque eu estou analisando apenas essa relação na extremidade, apenas o contorno. Então, nós vamos ter um arco maior. Então, aqui é o arco maior, então esse contorno. E aqui nós vamos ter o arco menor. Então, se eu estou trabalhando com círculo, né? Nós vamos ter esses segmentos também circular. Veja, nesse exemplo do segmento circular, que situação que nós temos? Aqui, ó, um segmento circular, que é o menor de x a y. Então, ali está no plano beta. E aqui nós temos um segmento circular que ele é maior. Lembrando de segmento, né, circular, aqui nós estamos trabalhando em relação ao círculo. E em relação à circunferência, nós podemos ter uma reta tangente, que é aquela reta que vai tocar ou tangenciar em um único ponto a nossa circunferência. No caso aqui, ó, a reta R está tocando apenas no ponto T. Ela está tangenciando. E a reta secante? Olha o que acontece com a reta secante. Ela está tocando não apenas em um único ponto, mas em dois pontos, Y e o X. Também analisando a reta R. Então, em relação à circunferência e o círculo, nós também podemos ter, em relação à circunferência, algumas relações entre duas circunferências. Quando eu tenho uma circunferência que é interna e tangencia a outra, e aqui quando também eu tenho uma tangenciação, ó, elas têm um único ponto que toca, mas eu tenho uma que é externa e a outra que é interna. O que acontece? Vamos analisar primeiro essa que é interna. Aqui o C1, ó, é o centro da circunferência maior. O C2 é o centro da circunferência menor. A gente pode determinar o quê? A distância entre essas duas circunferências. E como que vai ser essa distância? Vai ser o raio da maior, que vai ser o R1, menos o raio da menor, que é quem? R2. A mesma ideia a gente pode pensar para quando nós temos uma tangente que é externa. Quem que vai ser a distância? Vai ser o raio 1 mais o raio 2. Essa distância entre os centros dessa circunferência. Então, nós temos características tanto da circunferência quanto do círculo. E a gente precisa analisar cada uma dessas características. Então, se eu tenho uma secante, se eu tenho uma tangente, se eu tenho um setor circular, se eu tenho um arco, para cada um desses elementos. Nós vamos fazer agora uma situação-problema, trabalhando com essa ideia de circunferência. Veja no quadro. Você foi contratado numa escola e precisa apresentar a resolução do seguinte problema. Determine os raios das circunferências abaixo, sabendo que a distância entre os centros é 36 centímetros e a diferença entre os raios é de 4 centímetros. Então, veja o que nós temos. Aqui é o centro da circunferência maior e aqui é o centro da circunferência menor.
Primeiro tá falando que a distância entre os centros, ó, é quanto? 36 centímetros. Mas o que acontece com essa distância, né? Então, ó, aqui até aqui eu tenho o raio 1, que é da circunferência maior. E daqui até aqui eu tenho o raio 2, que é da circunferência menor. Então, se a gente soma o raio 1 mais o raio 2, nós vamos ter que é igual a quanto? 36. E também nós temos uma outra informação, que a diferença. O que acontece? O que é essa diferença? Entre os raios, no caso, o raio maior menos o raio menor é igual a quanto? 4. Essa é a diferença entre eles. Quando a gente trabalha com essa diferença, né? Eu tenho que fazer, eu tô trabalhando com a operação de subtração. Essa é a diferença entre um e outro. Então, analisando essa situação, nós temos algumas informações e podemos resolver essa situação problema, trabalhando com a distância entre esses dois centros, entre os centros dessa circunferência e também com a diferença entre os raios. E é isso que nós vamos fazer agora. Veja. Primeiro, o que nós temos? Que a diferença entre o raio 1 e o raio 2, quanto que é? 4. A diferença do raio maior com o raio menor é igual a 4. E foi dito que a distância entre os centros, que R1 mais R2 é igual a 36. Então, nós precisamos trabalhar com essa situação. Veja que eu tenho ali duas equações, uma com R1 e R2 e a outra também com R1 e R2. Nesse caso, nós vamos trabalhar com um sistema de equações lineares, tendo ali duas incógnitas, o R1 e o R2. Nós precisamos determinar quem é o R1 e precisamos determinar quem é o R2, de forma que esses valores, eles satisfaçam as duas equações. Quando nós somarmos R1 com R2, dê 36, e quando subtrairmos R1 de R2, dê 4. É isso que a gente precisa determinar. De que forma? Então, lembrando lá, né, desses sistemas de equações, como que a gente resolve? Eu posso somar essas duas equações. De que forma, né? Eu preciso somar termos semelhantes. Então, aqui eu posso somar R1 mais R2, ficando com 2R1. Aqui, menos R2 mais R2, nós podemos simplificar, porque menos R1 com mais R2 é igual a 0. E o mesmo nós podemos aqui somar. 4 mais 36, 40. Então, nós temos que 2R1 é igual a 40. Fazendo essa relação, o 2 está multiplicando o R1. Então, nós vamos ter que o R1 é igual a 40 dividido por 2. Quem que é 40 dividido por 2? O R1 é igual a 20. Esse é o valor do R1. Mas e agora? Como que a gente faz para determinar quem é o valor do R2? É só voltarmos para uma das duas equações e substituir o valor de R1. Então, eu vou voltar naquela primeira, que R1 menos R2 é igual a 4. Quem é o R1? 20 menos o R2, que é igual a 4. Então, nós temos que 20 menos o 4 é igual ao R2. R2 vai ser igual a quanto? 20 menos 4, 16. E aqui nós temos a medida tanto do raio 1 quanto do raio 2, que era o que estava sendo pedido nessa situação problema.
determinar os raios das circunferências. E a gente pode tirar a prova real, saber se realmente está certo. Lembra que eu falei que nós precisamos ter que, se eu tenho um sistema de equações, no caso aqui equações lineares, o valor de R1 e de R2 tem que satisfazer para as duas. Veja, o R1 nós encontramos que é 20. E o R2 nós encontramos que é 16. Aqui, quando a gente faz 20 menos 16, 4. Ok, satisfeito para a primeira e para a segunda. 20 mais 16, 36. Então, está ok. Nós respondemos essa situação problema, analisando essas ideias, né? Analisando essas duas situações do raio dessas duas circunferências. Quando a gente fala em circunferência, nós temos alguns ângulos que estão relacionados a essa figura, né? Então, nós temos ângulos internos que estão relacionados ao seu raio, relacionados ao seu centro. E são essas relações que nós vamos falar agora. Veja no quadro. Ângulo central. Então, um primeiro tipo de ângulo que nós vamos trabalhar é esse ângulo central. Bom, aqui eu tenho uma circunferência, nós temos aqui o centro O, e o que vai ser esse ângulo central? Nós vamos analisar esse ângulo aqui, é ele chamado de ângulo central. É um dos ângulos mais utilizados em relação à circunferência, e ele é central porque ele parte do centro. Então, se eu tenho ali o ângulo central como sendo alfa, e ele é igual a 45 graus, significa que essa medida, né, esse arco AB, ele é igual ao alfa também. Então, aqui nós temos o ângulo central. Analisando uma outra relação, nós poderíamos ter aqui, ó, um outro ângulo, aqui, ó, sendo chamado de ângulo beta. Qual seria a relação do beta com esse arco AB ou com o ângulo alfa? O beta, que está ali no ponto C, ele seria o valor do ângulo. Então, o beta, ele é igual o alfa sobre 2. Ou nós poderíamos dizer que o alfa, ele é quem? 2 vezes o beta. Então, esse é um primeiro tipo de ângulo que nós temos, o ângulo central. Quando a gente está analisando o ângulo central, significa que esse ângulo, ele parte do centro. Então, eu tenho o centro e eu vou ter um arco analisando, né, em relação a esse ângulo. O outro exemplo que eu tracei ali, determinando aquele ângulo beta, né, nós podemos escrever essa relação do beta com o alfa. Vamos ver outro tipo de ângulo da nossa circunferência. Alguns ângulos, né, quando a gente trabalha, nós também podemos falar, além dos ângulos, alguns arcos da circunferência. Quando eu tenho arcos que são congruentes e quando nós temos a adição de arcos. Analisando primeiro esses arcos congruentes, o que significa que esses arcos, eles são congruentes? Significa que, analisando essa circunferência, eu tenho que esse arco XY, ele é congruente ao ZW. Ou seja, quando a gente analisa o X, O, Y, que é esse arco aqui, ó, que corresponde ao arco XY, então a gente está analisando o ângulo, ele é congruente a qual ângulo? O ZOW.
ok? Então, aqui a gente tem arcos côngruos. E quando a gente tem a adição de arcos, significa que nós vamos somar esses arcos. Então, eu tenho que o arco XZ, quem que é? É esse arco aqui, ó, de X até Z. Quem que vai ser o arco XZ? Vai ser o arco ZY, ó, é esse primeiro aqui, mais o arco YX, tá? Aqui no lugar desse Z é X. YX, então é o arco YX. A gente somou dois arcos. Esse primeiro, que é um arco maior, ZY, mais o arco YX. E quando a gente analisa em relação ao ângulo, como que vai ficar? Então, vai ser o ângulo XOZ, então, ó, esse daqui vai ser igual o XOY, que é esse menor, mais o YOZ. Então, a gente tem, além dos arcos côngruos, nós também conseguimos trabalhar com a adição desses arcos. Quando eu falo em ângulo, então nós vimos o ângulo central, agora nós vamos ver o ângulo inscrito. O que significa que um ângulo ele é inscrito? Que o ângulo ele está dentro da circunferência. Olha o que nós temos. Eu tenho aqui o diâmetro passando pelo centro, então o diâmetro CB passando pelo centro O. Quando a gente traça aqui, ó, o CA como sendo uma corda, eu tenho aqui um ângulo formado entre a corda e o diâmetro, que é quem? O alfa. Quando a gente fecha, né, traçando aqui, então, formando esse triângulo dentro da circunferência, o que acontece? Acontece que aqueles dois valores de alfa, que são ângulos inscritos nesse triângulo, eu tenho que esse ângulo externo, ele vai ser quanto? 2 vezes o alfa, que corresponde a essa medida do arco AB. Então, por isso que nós temos aqui, ó, que o arco AB é 2 vezes o alfa. E nós podemos determinar o alfa como sendo a metade do arco AB, ok? Aqui é um exemplo para nós analisarmos essa situação, ó. Significa que o arco AC, quanto que ele é? 120, que é essa ideia análoga aqui com o arco AB. Então, nós temos que o 120 é igual a 2 vezes o alfa. Quanto que vai ser o alfa? 120 dividido por 2, 60 graus. A gente consegue analisar e fazer essa relação entre esses ângulos, analisando se eu tenho um ângulo que é inscrito ou um ângulo central. Nesse caso, um ângulo inscrito. E um outro tipo de ângulo é o chamado de um tipo de arco que nós temos é o arco capaz, em que se eu tenho um ângulo alfa e ele tem aqui um arco AB e nós temos aqui essa relação tendo como beta esse prolongamento de AB, o que nós podemos dizer? Que o beta é igual ao alfa sobre 2, esse chamado de arco capaz. Então, nós falamos em relação à circunferência, né? Quando eu tenho um ângulo central, um ângulo inscrito e as características desses ângulos. Observe que nós analisamos cada um desses ângulos e quais são as suas relações em relação, né? Com o diâmetro, com a corda, que são elementos da circunferência.
Nós precisamos agora ver a nossa segunda situação problema. Veja no quadro. Para a construção de 2 palcos artísticos com formatos circunferenciais, será necessário determinar a medida do ângulo considerado ideal para demarcar o posicionamento dos artistas durante as apresentações de acordo com a localização da plateia. Então, nós temos aqui o A, como sendo aqui a plateia, né? Ali o foco de luz, essa plateia, e o B, nós temos aqui a grade, a plateia e também o foco de luz. Desta forma, quais os valores de alfa e beta a fim de determinar o ângulo ideal para que os artistas se posicionem corretamente no palco? Então, o que a gente precisa determinar? Quem é esse valor de alfa e esse valor de beta? Por quê? Quando tivermos essa posição, esse posicionamento ideal dos artistas, significa que quem está na plateia consegue ter uma boa visualização ou uma boa visibilidade em relação àqueles artistas, né? Então, do jeito que eles ficarem no palco, aqueles focos de luz, aquele ângulo, ele vai nos dizer se, independente do lugar que as pessoas estejam na plateia, eles conseguem ter acesso a esses artistas. E é isso que nós vamos fazer agora, determinar o valor de alfa e o valor de beta. Então, o que a gente tem? Eu vou abrir aqui um quadro branco para a gente resolver a nossa situação. Então, aqui eu vou desenhar aquela primeiro em relação à imagem A, tá? Então, nós tínhamos aqui o alfa, que são focos de luz, e aqui 68 graus, que é a plateia. O que acontece nessa relação? Aqui nós podemos identificar como sendo esse C, né, esse alfa, se a gente tivesse aqui o A, o B e o C, esse como sendo um ângulo beta, que analisando esse ângulo inscrito, ele vai ser a metade de quem? Desse arco AB, que é quanto? 68. Então, o alfa, ele é igual a 68 dividido por 2. O alfa, ele é igual a quanto? 34 graus. Então, aqui a gente determinou o valor do alfa. E o valor do beta, né? Então, vamos apagar aqui para determinar o valor do beta. Então, eu vou desenhar a nossa circunferência. Então, nós tínhamos aqui, ó, B, C, aqui o ângulo da plateia, 140, e aqui, ó, o A. E aqui mede quanto? 2 alfa. Não, 2 beta, né, professor? O alfa a gente já determinou. É o 2 beta. Nesse caso, o que a gente tem que determinar? O valor do beta. No caso anterior, nós tínhamos que o ângulo alfa, ele era o quê? Inscrito na circunferência, ou seja, ele possui um vértice na circunferência e os seus lados, eles eram secantes a ela. Então, era a metade da medida do arco correspondente. E aqui, o que nós temos? Que os 140 graus é a medida cujo ângulo, cujo vértice encontra-se onde? No centro da circunferência, ou seja, trata-se do ângulo central. Então, nós temos que o 2 beta, ele vai ser igual a 140 dividido por 2.
140 dividido por 2 é 70. Então, 2 beta, ele é igual a quanto? 70 graus. Quanto vai ser o valor do beta? 35 graus. Então, nós trabalhamos com a ideia de ângulo inscrito na circunferência, analisando tanto o alfa quanto o beta em relação a essas duas situações. Então, veja, dependendo de que localização, de que lugar a plateia ela esteja posicionada, ela consegue ver perfeitamente os artistas, ela consegue ver perfeitamente aquele palco. Então, dependendo de onde eles estivessem situados no palco, a plateia consegue ter uma boa visualização, analisando com base nesses ângulos, inscrito na circunferência. Lembrando ali que se eu tenho um palco, né, ele é circular, né, eu tenho como uma circunferência, a gente consegue analisar esses ângulos. Nós teremos agora o momento de interação, que é o momento de você colocar a mão na massa. Vamos fazer então uma atividade? Eu vou ler e você acompanha para que depois você resolva essa atividade. Veja. Determine os raios das circunferências abaixo, sabendo que a soma dos raios é 30 e a distância entre os centros é 6 centímetros. Então, agora você precisa analisar essas duas circunferências. Nós temos uma circunferência menor, que ela é interna, e ela está tangenciando aquela circunferência maior. De que forma você determina os raios? Então, vou deixar um tempinho para você fazer essa atividade e eu retorno na sequência com a gente corrigindo. Vamos então corrigir juntos essa atividade analisando os raios dessas circunferências? Veja. Então, foi pedido para nós determinarmos quem são os raios. Olha que informação importante. Determine os raios, sabendo que a soma
desses dois raios, então eu tenho que R1 mais o R2, ele é igual a quanto? 30. E a distância entre os centros, ó, essa distância entre os centros, quanto que é? 6 centímetros. O que que a gente tem? A distância vai ser quem? R1 menos o R2. Quanto que é? 6 centímetros. É com essa ideia que nós vamos trabalhar, tendo aqui uma circunferência tangente à outra, só que aqui nós temos uma circunferência interna. De que forma? Então, trabalhar com aquela relação, né? R1 mais o R2 é igual a 30 e o R1 menos o R2 igual a 6. No que nós recaímos? Em um sistema de equação linear. Vamos trabalhar com isso. Nós podemos somar essas duas equações, ficando com 2R1 mais R2 com menos R2, 0, igual a 36. Daqui, né, 2 vezes o R1 é igual a 36. O R1, ele vai ser igual a 36 dividido por 2. Quanto que vai medir, então, o primeiro raio ou raio maior da circunferência? 18 centímetros. E o raio 2? Então, nós voltamos em uma das duas equações, que é raio 1, eu vou pegar a primeira, mais o raio 2, que é igual a 30. O raio 1 é 18, mais o raio 2, que é igual a 30. O raio 2, ele vai ser igual a 30 menos 18. Nós temos que o raio 2, ele é igual a 12 centímetros. Determinamos o raio da circunferência maior e o raio da circunferência menor, trabalhando com essa ideia e com essa relação dessa soma e da diferença entre esses raios, analisando essas duas circunferências, né? Uma circunferência maior e a outra menor, tangenciando. Então, eu tenho ali uma circunferência que é interna e elas não são tangenciadas, né? Uma é externa à outra, mas a menor ela está interna à outra. Teorema de Thales. Esse é um teorema muito importante, né? Então, Thales ele desenvolveu essa ideia trabalhando com essa incidência dos raios. Então, se eu tenho feixes, né, incidência de raios, que são ali transversais, e eu tenho algumas retas que são paralelas, a gente consegue analisar e ter essa relação do Teorema de Thales. Veja no quadro outras informações. Feixes de retas paralelas interceptadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Então, essa, né, são as informações, a relação entre esses feixes de retas. Então, o que o Thales, né, esse matemático, ele descobriu? Que quando tinha essa incidência de raios solares, eles formavam algumas proporções com essas retas paralelas. E é isso que nós temos, ó. Os feixes de retas paralelas, quem são as retas paralelas? R, S, T, U. São todas retas paralelas, intersectadas por segmentos transversais. A e a B são transversais. Formam o quê? Segmentos de retas que são proporcionalmente correspondentes. Então, eu tenho o AB, então o segmento AB proporcional ao segmento A', B'. Então, a gente consegue formar essas proporções.
Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Então, primeiro, eu tenho uma proporcionalidade entre esses segmentos. O AB com o CD e o A'B', CD, C'D'. O que acontece? Essa proporcionalidade nós podemos relacionar tanto o AB, o segmento AB com o segmento A'B', quanto o segmento CD com o C'D'. Ou a gente pode analisar, né, de frente aqui, analisando essa proporcionalidade entre essas transversais A e B, ou no segmento AA. Analisando, AB está para o quê? CD, então o segmento AB, ele é proporcional ao segmento CD, assim como o segmento A' é proporcional ao segmento D'. Ali eu tenho, então, ó, o A, o segmento AB, está para o segmento CD, assim como o A'B' está para o segmento C'D'. Então, com base no Teorema de Tales, é possível concluir a relação de uma proporção, tendo ali uma proporcionalidade entre essas relações, ok? E como eu disse, você poderia relacionar A, B com A'B' como sendo proporcionais e CD com C'D'. Como eles são segmentos correspondentes, né? E nós temos uma ideia de proporcionalidade entre eles, essa relação é válida. Então, você pode fazer tanto o segmento AB com o segmento CD está para o quê? O segmento A'B' proporcional ao segmento C'D'. Ou o segmento AB é proporcional ao segmento A'B' e igual o segmento CD proporcional ao segmento C'D'. Fica a seu critério, você pode fazer testes, né? Trocando valores e fazendo tanto um proporcional com o outro, como na própria transversal, que esse teorema, ele é válido dessas duas formas. Então, é importante você fazer essa análise, identificar de que forma essa proporcionalidade ela é válida. E lembre-se, se você pegar esse segmento e o segmento de baixo, quando você fizer essa igualdade, essa proporção, você precisa pegar o segmento correspondente a ele, tanto no de cima quanto no de baixo. Vamos voltar no quadro que eu quero te mostrar uma coisa em relação a essa proporcionalidade que pode ser que confunda. Veja. Se você pegar aqui, ó, que o segmento AB está para o segmento A'B' e você pegar que o segmento CD está para B', C', essa proporção ela não acontece. Veja, não é em relação a esse segmento, é em relação a esse e a esse. Você precisa pegar os lados que são correspondentes. Por quê? Como foi dito, a gente precisa concluir essa relação e eles precisam ser correspondentes, porque eles são proporcionais. Essa proporcionalidade precisa existir, ok? Preste bastante atenção. Vamos ver outro exemplo no quadro. Aqui, ó, o que que nós temos? Que o segmento AC, ó, AC está para o segmento o quê? AB. Assim como, ó, AB, o AC que era o em amarelo e o AB que está ali tracejado, ele é correspondente ao A'C', que é o que está em amarelo, com o A'B', ok? Então, essa relação é sempre importante. Você precisa pegar os lados que são correspondentes. Eu vou colocar um exemplo para a gente analisar
essa relação. Então, eu tenho aqui a reta R, a reta S e a reta T. 3 retas paralelas. E aqui eu tenho uma transversal U e a transversal V. Aí eu tenho aqui, ó, 2, 8, 4. Preciso determinar esse valor do X. A gente precisa analisar os lados que são correspondentes, ter uma relação. Então, se eu quero determinar o valor de X, essa relação é o quê? X está para 4, assim como 2 para 8. A gente fazendo aqui essa relação, nós vamos ter que 8x é igual a 8. O x é igual a quanto? 8 dividido por 8, 1. E se você pegasse essa proporção, né, esses segmentos que são correspondentes, fazendo x está para 2, assim como 4 está para 8. Aqui também continua o x sendo igual a 1. Então, das duas formas, como eu comentei, o x ele tem que ser o quê? Igual a 1 para serem proporcionais. E a gente tem essa correspondência. Então, você precisa analisar se você vai trabalhar com essa correspondência, né, de um com o outro, mas sempre pensando nessa correspondência, nessa relação e a proporção entre eles, ok? Aqui nós temos, então, outro exemplo, que o AC está para quem? BC, assim como a linha C' está para o B', C'. Então, aqui nós também temos essa proporcionalidade, né? A gente consegue analisar pelo Teorema de Tales essa proporção e essa relação de um com o outro. Lembrando, você precisa pegar os segmentos que são proporcionais. Essa é uma informação importantíssima. Vamos analisar agora a nossa terceira situação problema. Veja. Uma construtora adquiriu 3 terrenos para construir pontos comerciais e revender. Então, ali estão os 3 terrenos, temos ali algumas medidas. A empresa precisará cercar os 3 terrenos. Qual seria a medida de frente de cada terreno para a Rua Lua, sabendo que a soma das medidas frontais dos terrenos é de 1.800 metros? Então, veja, nós precisamos saber qual é a medida de frente de cada terreno. Então, quanto mede esse primeiro, esse segundo e esse terceiro terreno? O que nós podemos analisar aqui, ó? Nós temos ali retas que são o quê? Paralelas. E nós temos duas que estão cortando essas paralelas. Nós podemos relacionar essa imagem, né? Essa planta dessa empresa de cada terreno com o Teorema de Tales. Então, o que nós temos? Se eu chamar cada terreno de medida x, y e z, foi dado no enunciado que quando a soma das medidas frontais dos terrenos, quanto que é? 1.800 metros. Então, nós temos aqui, ó, que é quanto? 1.800. E quanto que mede essa outra aqui, ó? 200 mais 400, 600, 600 mais 300, 900 metros. E assim a gente consegue aplicar essa ideia do teorema para determinar cada uma dessas medidas do terreno. Vamos primeiro analisar a primeira, ó. Então, aqui, em relação aos 200
metros desse primeiro terreno. 200 está para quem? X, assim como os 900, ó, que é o todo dessa medida em relação ao 200, está para os 1.800, que é em relação ao X. Então, nós temos que, multiplicando o cruzado, 900x é igual a 200 vezes 1.800, 360 mil. Como 900 ele está multiplicando x, ele vai dividir o 360 mil. Qual vai ser a medida desse primeiro terreno? 400 metros. Então, aqui, ó, o x mede 400 metros. Vamos analisar o outro, que é o y. Qual que é, então, a medida? 400 está para y. Assim como os 900, ó, está para 1.800. Multiplicando o cruzado, agora nós temos 900y é igual 400 vezes 1.800, 720 mil. 720 mil dividido por 900, o y ele mede 800 metros. Então, aqui, ó, 800 metros. E a última medida é a medida Z. Então, pelo teorema de Tales, o que é que nós temos? Que os 300 para Z é igual aos 900 para 1.800. Ideia análoga às anteriores. Multiplicando o cruzado, 900Z é igual a 540 mil. Quando você divide 540 mil por 900, o Z é igual a quanto? 600 metros. E o que a gente pode analisar aqui? Vamos retomar essas medidas. Quem que foi o valor de X que nós encontramos? 400. Quem foi o valor do Y? 800. Quem foi o valor do Z? 600. Olha a proporcionalidade que nós temos aqui. O 200 por 400 foi quantas vezes? É o dobro, concorda? Que 400 é o dobro de 200. 800 é o dobro de 400 e o 300 e o 600 é o dobro de 300. Então, isso garante essa proporcionalidade, né? Essas retas que são ali proporcionais correspondentes. E quando a gente soma essas três medidas, x mais y mais z, vai ser quanto? 1.800. 400 mais 800, 1.200. 1.200 mais 600, 1.800. Então, pelo teorema de Tales, a gente consegue garantir essa proporcionalidade entre essas retas que são correspondentes, esses segmentos que são correspondentes. Teorema de Pitágoras. Bom, quando a gente fala em Pitágoras, ele foi um matemático que essas ideias desse teorema do triângulo retângulo, também em relação à trigonometria, ele teve muita contribuição. Então, o que nós temos? Eu tenho um triângulo retângulo e eu consigo ter algumas relações nesse triângulo retângulo. E é isso que nós vamos ver agora. Veja no quadro. Aqui, esse então é um triângulo retângulo. Por que ele é chamado de triângulo retângulo? Porque ele tem um dos seus lados, é um ângulo reto, né? Ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Nesse triângulo retângulo, o lado que é oposto a esse ângulo reto, que é o ângulo de 90, esse lado é chamado de hipotenusa. E os lados que formam esse ângulo reto são chamados de catetos. Essa palavra cateto, ela também significa lado. Então, quando eu tenho a hipotenusa, o lado que é
oposto à hipotenusa. O lado que é oposto ao ângulo reto ou ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. E os lados que formam, então aqui, ó, esse ângulo reto ou ângulo de 90 são os chamados catetos do triângulo retângulo ou também chamados de lados. Quando a gente analisa esses lados, quando a gente analisa essa hipotenusa, nós temos uma relação que é o chamado Teorema de Pitágoras, que é um teorema muito famoso, muito utilizado, não só na própria matemática, na geometria, como em outras áreas que utilizam esse triângulo, esse teorema, para resolver situações problema. Vamos ver essa explicação do Teorema de Pitágoras. Veja. O que então, né? Como que foi essa ideia do teorema? O que nós tínhamos? Veja que aqui eu tenho um triângulo, aqui é um ângulo reto. Quando a gente analisa esse cateto, ó, que é esse lado ele está sendo formado por quê? Por um quadrado. Quanto de lado tem esse quadrado? 4. Qual que é a área de um quadrado? Não é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado, e ele é igual a quanto? 16. Se nós contarmos aqui, ó, nós vamos ter 16 quadradinhos. Então, essa área é 16. Ele também é formado por um outro quadrado, ó. De lado quanto? 3. Quanto que é a área de um quadrado de lado 3? 3 ao quadrado, que é igual a quanto? 9. Contando, nós temos aqui 9. E o último lado, composto nesse triângulo retângulo, é o maior lado, que mede quanto? 5, né, ó? Cada lado desse quadrado, e um desses lados compõe o maior lado do triângulo. 5, quem que é a área? 5 ao quadrado, que é igual a quanto? 25. Então, pelo Teorema de Pitágoras, o que a gente tem? Qual que é essa relação, né? Então, nós temos que essa medida, que é o maior quadrado, que é o quadrado da onde, né? Se a gente analisar, essa medida aqui é a hipotenusa. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É dessa ideia, dessa relação que nós temos esse teorema. Então, que diz o seguinte: em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa, quanto que era aqui o quadrado da hipotenusa? Ó, 5. 5 ao quadrado, 25. É igual quem? A soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, é dessa relação aqui, ó. Quando a gente fala a soma dos quadrados, né? O quadrado da hipotenusa. Por que a hipotenusa? Ela não é o maior lado, que é aquele lado que é oposto ao ângulo reto. Então, aquele quadrado ali da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Se eu tenho um quadrado, a medida do lado, né? Eu consigo determinar a área, e a área é o lado ao quadrado. Por isso, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Além dessa relação, né, do Teorema de Pitágoras, nós temos algumas relações trigonométricas no triângulo retângulo, que a gente consegue analisar o que é o seno de um ângulo, o cosseno e a tangente. É isso que nós vamos ver agora. Quando eu tenho um triângulo retângulo, é que nós temos um ângulo que é chamado de ângulo reto, né? O lado oposto é a hipotenusa. Aqui nós temos um cateto e o outro cateto. Observe que agora eu dei nome a esses catetos. Um é chamado de cateto adjacente, ó. Por que ele é o cateto adjacente? Porque ele é o cateto que está formando, ele está ao lado do meu ângulo. E esse é o cateto que está oposto ao ângulo alfa. Então, analisando essas relações, quem que é o seno de um ângulo? O seno, ele é o cateto oposto
que mede aqui A, dividido pela hipotenusa, que mede C. Então, o seno é essa relação, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem que é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente, que mede quanto? B, dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto, que mede A, dividido pelo cateto adjacente, que mede B. Então, quando a gente tem um triângulo retângulo, nós conseguimos trabalhar com essas relações do Teorema de Pitágoras e também com essas relações métricas, né? Então, eu tenho o seno, cosseno e a tangente de um determinado ângulo. Nós analisamos por esse ângulo de baixo. Você poderia analisar pelo ângulo de cima. E você vai ver que o cateto oposto é aquele cateto que é adjacente a esse ângulo. Você pode fazer essa relação de um com o outro. Nessa quarta situação problema, nós vamos aplicar essa ideia de triângulo, analisando esse triângulo retângulo formado por essas duas retas que estão paralelas. Veja, duas estacas de madeira perpendiculares ao solo e de alturas diferentes estão distantes uma da outra 1,5 metros. Então, o que a gente tem aqui, ó? Duas estacas, uma estaca e a outra estaca, distando 1,5 metros. Será colocada entre elas uma outra estaca, aqui ó, medindo ali 1,7 metros de comprimento, que ficará apoiada nos pontos A e B, como está aqui, ó, conforme mostra a figura. Qual a diferença entre a altura da maior estaca e a altura da menor estaca nessa ordem em centímetros? Então, a gente tem que analisar qual é a altura. Veja que a altura, ela é dessa estaca maior, é essa altura, e a altura dessa estaca menor é essa. Quem que é a diferença entre elas? Nós queremos a diferença, ó. Vai ser a diferença entre a maior menos a menor. Você concorda que a diferença entre a maior e a menor é essa altura aqui, ó, x? E se eu traço uma reta aqui, ó, paralela a essa medida, nós formamos um triângulo retângulo com ângulo reto, tendo 1,7 metros como sendo a hipotenusa, o x, um dos catetos, e aí você fala, professora, mas quanto mede essa outra? É a base desse triângulo. Veja, 1,5, ó. 1,5 metros. Nós podemos aplicar a ideia do teorema de Pitágoras. Eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho a medida de um cateto e da hipotenusa, e nós precisamos determinar o valor de x, que vai ser essa diferença entre as alturas. Vamos, então, fazer essa... aplicar, né? Então, aqui, ó, o valor de x, que vai ser a diferença entre as alturas. Como que a gente determina, então? É o quadrado da hipotenusa. Então, quem que é a hipotenusa? 1,7 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. É com essa ideia que a gente vai trabalhar. Quanto que é 1,7 ao quadrado? 2,89 é igual a x ao quadrado. Lembre-se que é dessa medida x que a gente que nós estamos procurando. 1,5 ao quadrado, 2,25. Então, eu tenho que 2,89 menos 2,25 é igual a quanto? X ao quadrado.
quando você faz essa diferença, é igual a 0,64. Então, eu vou deixar aqui, ó, x ao quadrado, ele é igual a 0,64. Eu não quero x ao quadrado. Nós queremos determinar quem? O valor de x. Como que eu faço? Então, se eu tenho x ao quadrado, nós vamos extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Então, vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado e a raiz quadrada de 0,64. A raiz quadrada de x ao quadrado, eu posso simplificar. Então, o x ele vai ser igual. Quem que é a raiz quadrada de 0,64? 0,8. Então, essa diferença entre as alturas, ou seja, a medida de um desses catetos que forma essas estacas é de quanto? 0,8 centímetros. Então, nessa situação problema, nós aplicamos essa ideia do Teorema de Pitágoras, analisando, essa situação e veja, primeiro nós precisamos interpretar a situação. Você interpretou, analisou quem que é a hipotenusa, quem são os catetos, para depois aplicar essas ideias, dessas relações do Teorema de Pitágoras, ok? Prestando bastante atenção quem vai ser a hipotenusa e quem serão os catetos. Nós faremos agora uma atividade que você vai precisar trabalhar um pouquinho. Veja. A vela representada na figura tem a forma de um triângulo retângulo. Então, a vela desse barco tem essa forma. De acordo com os dados, qual que é a altura da vela? Essa medida aqui, ó, da altura que a gente tem que determinar. Ok? Então, eu vou deixar um tempinho para você resolver, determinar essa altura, manda a sua contribuição, que na sequência eu retorno para nós corrigirmos juntos. Vamos então determinar a altura dessa vela? Veja lá no quadro. A vela, então, ela representa, representada na figura, tem a forma desse triângulo retângulo. Então, a gente precisa determinar quem é a altura. E é isso que nós vamos fazer agora.
Veja, aqui eu tenho um ângulo reto, então o lado oposto ao ângulo reto, quem que é? A hipotenusa. E os lados que compõem, que formam esse ângulo reto são os catetos. Então, lembrando da relação do Teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quanto que é 4 ao quadrado? 16, que é igual 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado, 4, mais x ao quadrado. Então, nós temos que 16 menos 4 é igual a x ao quadrado. Eu posso só inverter a ordem, então eu tenho que x ao quadrado, ele é igual... Quanto que é 16 menos 4? 12. Para eu determinar o valor de x, nós vamos extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Então, de x ao quadrado e de 12. A raiz de x ao quadrado, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz de 12? Nós podemos fatorar esse 12, que é quem? 12. Então, você vai dividir por 2. 12 por 2 é 6. Você continua dividindo por 2. 6 dividido por 2 é 3. Agora, a gente só consegue dividir por 3. Como que a gente determina, né, esse 12 fatorado? O 12 a gente pode escrever como sendo 2 ao quadrado vezes 3. Então, o x ele vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Veja que eu tenho raiz quadrada e 2 elevado ao quadrado. Nós podemos fazer o quê? Simplificar esse 2 com a raiz quadrada com 2 ao quadrado, ficando 2. Posso tirar o 3 de dentro da raiz? Não. Ficando 2, raiz quadrada de 3 centímetros. Então, o quê? Metros, né? Não é centímetros, é metros. 2, raiz de 3 metros. Professora, posso substituir ali por um número decimal, utilizando o valor aproximado da raiz de 3? Pode. Tudo vai depender se fosse, por exemplo, uma questão de alternativa e como estivesse nas alternativas. Então, você precisa trabalhar com essa ideia, ok? Cuidado na hora de extrair essa raiz, de fazer a fatoração de um número. Como nós estamos falando em medida, eu só vou utilizar o valor positivo e não o sinal negativo, porque não existe medida negativa. Estamos chegando ao fim da nossa aula de hoje. É o momento de nós recapitularmos os conceitos vistos, né? Então, nós falamos de círculo, circunferência, teorema de Tales, triângulo, retângulo. Vamos lá, vamos ver, então, as características de cada um desses conceitos. Então, nós falamos do círculo, que é o conjunto de pontos na parte interna. A circunferência é só a linha curva, ó, equidistante dos pontos. Lembre-se que é só o contorno. Os ângulos na circunferência, então nós temos ali ângulos cujo vértice se encontra no centro da circunferência, é o ângulo central. Nós temos o ângulo que é formado também no entorno daquela circunferência. O teorema de Tales, que são feixes de retas paralelas, determina em duas transversais segmentos que são proporcionais. Nós vimos exemplos e situação problema disso. E falamos também do teorema de Pitágoras, que é uma relação matemática entre os comprimentos dos lados de qualquer triângulo retângulo. Lembrando que, se eu tenho um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. E os dois lados que formam esse ângulo reto são chamados de catetos. Ok? Então, estamos finalizando a aula de hoje. Gostaria de dizer que reveja as aulas anteriores, não deixa para estudar na última hora.
Você viu que nós temos diversos conceitos, diversos pontos, né, diferentes em relação a essas aulas e as aulas anteriores. Então, uma dica: reveja, não deixa para estudar de última hora, ok? E até a nossa próxima aula, que será a nossa última aula de geometria plana.